Romanos 10, o verso 16 e 17. Amém? Amém. Podemos ler? Amém. Diz assim a Escritura Sagrada: mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Em algumas traduções está: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Poderia sentar, irmãos, em nome de Jesus. Nós temos muito pouco tempo e eu gostaria, primeiramente, agradecer aos irmãos por terem cooperado com as suas próprias vidas na casa de Deus. O que Deus colocou no meu coração para que nós pudéssemos avançar na casa de Deus é algo assim que, em determinados momentos, eu tenho alguma dificuldade para esclarecer algumas coisas. Em determinados momentos, eu sinto que preciso esmiuçar mais algumas coisas, porque ainda que eu fale e tenha explicado, eu quero dizer que aos amados irmãos, que Deus é uma pessoa que Ele faz questão de que a pessoa que está aqui pregando, a pessoa tenha um entendimento de fazer com que aqueles que estão ouvindo possam entender a 120% e não a 100%. A palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra que tinha uns 48 horas atrás, Ele colocou no meu coração, e eu estava numa situação que não era uma situação muito boa. E eu quero trazer para os amados irmãos a importância de você entender o mundo espiritual pela fé. A fé é o básico de tudo. E se você não tem uma fé salvífica, você não consegue, na verdade, avançar no mundo espiritual de Deus. Nós ouvimos o concerto da nossa amada irmã Marcela, e ela trouxe uma palavra e disse que, na verdade, precisa melhorar, todos nós, inclusive ela. E o que é uma verdade? Mas só que tem, irmãos, que nós não temos duas vidas ou três, nós só temos uma vida. Meu Deus. Então, quando você olha para dentro de você, você não vai viver 210 anos, você vai viver 70, 80, não sei, 90. Então não há tempo de você ficar pensando que você pode fazer o que você quer, eu também. A fé é uma obra que você denuncia publicamente se você acredita em Deus, se você obedece a Deus ou se você não obedece. Então, muitos dos assuntos que você está desejando resolver na sua vida e que você, na verdade, ainda não alcançou, não é porque Deus ainda, na verdade, não quer te ajudar. É porque a fé é algo que vem de Deus. E quando Deus é um reino, Ele não pode, na verdade, operar na minha vida ao qual eu estou de forma errada. O que Ele tem que fazer primeiro? Primeiro eu vou te corrigir e depois eu vou operar. Aleluia. Só que tem na nossa ilusão humana, nós vemos às vezes muita matéria da parte de Deus e pensamos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Por que eu ouço a palavra de Deus? Porque eu tenho vários momentos de experiências com Deus e aí eu começo a ouvir mais profundamente e aí eu também não só ouço, eu começo a escutar. Porque quando você ouve e presta uma atenção, mas quando você escuta, você tem uma sensibilidade maior com a questão do ouvir. Então eu escutei, aí eu estou fazendo a leitura. Um dia desse eu ouvi um barulho no teto da minha casa, passou um negócio, eu fiz uma leitura, eu falei, o que é isso? Que eu nunca vi esse barulho aí. Então eu escutei, eu não ouvi, eu comecei a tentar, naturalmente, elucidar que barulho que é esse. Onde eu quero chegar espiritualmente nesta noite? Nós estamos falando de fé, que foi falado desde o início. Uma fé, ela é progressiva. Então, um ano você tem uma escala, um nível, no outro ano, outro nível, outro. A fé ela não para. E você fica dizendo assim, olha, eu fiz uma oração, tá? E aí, o que aconteceu? Não aconteceu nada. Eu estou esperando Deus fazer alguma coisa. Quando você olha para a Escritura Sagrada, você começa a entender que o homem, ele tem muitas escolhas, que parecem escolhas assim, que você diz assim, cada um faz alguma coisa interessante, mas as escolhas são as mais, digamos assim, levianas e absurdas possível. Porque nós sabemos que temos que cuidar da nossa alma. É óbvio que você pode cuidar do seu corpo, mas
normalmente a pessoa cuida mais do corpo do que da alma. E aí o que resulta? Poxa, mas não é mais inteligente você cuidar mais da alma do que do corpo? Ainda que Deus não está dizendo para você não cuidar do corpo. Mas a alma, ela é, na verdade, uma comunhão eterna com Deus, porque a alma não envelhece, mas o corpo vai perecer. Mas a pessoa cuida mais do corpo do que da alma. Por exemplo, presume-se que a mentira traz que o homem seja denunciado a Deus como filho das trevas. Mas a pessoa, às vezes, em detrimento a alguma outra razão, ela prefere mentir do que trazer a verdade. Onde eu quero estacionar a palavra de Deus nesta noite é para que os irmãos entendam o cunho espiritual que o apóstolo Paulo está explicando essa palavra. Então, ele está dizendo assim: mas nem todos obedeceram o Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Irmãos, acreditar é você entender o seguinte: Deus tem um plano muito superior, e o DNA de Deus é muitas vezes, milhões de vezes maior do que todos nós. E quando nós não temos uma boa comunhão com Deus, o que se instaura na nossa vida? Um problema. Todos nós. Uma pessoa que não tem, na verdade, essa fé, que não acredita na comunhão com Deus, ela começa a trazer para a vida dela um problema. Isso é uma coisa muito antiga, e nós podemos ver que os mais antigos, eles zelavam para que esse problema não crescesse. Então, por que cresce um problema na minha vida ou na vida dos irmãos? Alguma coisa aqui não foi, confiável ao meu coração e minha alma. Então eu não acredito. Por que eu não acredito? Porque eu estou vendo que eu não estou fazendo isso. Então eu não acredito. Aí alguém vai dizer: mas pastor, não é que eu não acredite, eu não consigo. Não, irmão, não é que você não consegue, é porque você não acredita. Meu Deus. Quando nós começamos a entender o que é fé, você começa a entender que você tem que colocar todas as situações devidamente como Deus quer, não é como eu quero. Uma vez que você conquistou o espaço diante de Deus, e você diz: olha, eu nunca mais vou fazer isso, você nunca mais pode voltar atrás. Meu Deus. Por que eu digo? A fé salvífica, ela avança. Uma vez que Deus colocou no meu coração e me deu condições para que eu nunca mais minta, em hipótese alguma, eu vou morrer, vou ter que me passar por alguns estresses, mas eu nunca mais vou mentir. Isso fica resolvido. Se uma vez Deus colocou no meu coração: você nunca mais vai falar palavrão, nunca mais, Senhor, então está resolvido, eu nunca mais falo palavrão. Glórias a Deus. A vida em Cristo, ela mostra que muitos resultados você fica questionando na sua casa, no seu sofá, no seu quarto, lá no banheiro: Deus, por que eu estou passando por isso? Irmãos, entenda bem, a fé é você acreditar naquele movimento que Deus fez. Por exemplo, há 2 horas atrás eu estava falando com Deus, eu estava com um problema sério, e eu dobrei os joelhos, e Deus resolveu meu problema em menos de 40 minutos. Eu quero dizer para você, eu consigo sentir que eu perturbo Deus com o meu pecado. Eu consigo sentir na minha alma que eu tenho uma responsabilidade com Deus, e Deus já me provou de várias vezes, já me mostrou o quanto Ele é Deus. Porque, por exemplo, vocês todos estão aqui, aí vocês respiram o ar. Eu às vezes respiro um ar 100 vezes mais leve que vocês. Então eu já provei várias fragrâncias espirituais. Quando eu estou muito bem com Deus, pastor, você está andando, você parece que tem 5 quilos. Mas quando eu não estou muito bem, eu estou mais pesado. Mas quando eu estou mal, a minha cabeça, o meu cérebro arde, eu falo: eu estou mal com isso não. Meu Deus. Então me dá um incômodo espiritual. Então, por que eu sei disso? Por causa do pecado. Por que às vezes vocês não estão bem dentro de vocês, e vocês falam assim: acho que é alguma coisa que eu comi, acho que é alguma coisa do meu estômago. Não, irmãos, bota a mesma coisa na sua cabeça. A fé, quando você não tem uma fé salvífica, você começa a cultivar o pecado dentro de você. Então não é porque você está se sentindo mal, porque o meu estômago, é porque o pecado, irmãos, ele tem um peso muito grande. O pecado, ele faz uma situação em que você comece a digerir coisas que deveria normalmente digerir, mas você acha que vai passar. Não, é por causa da fé. A fé não é salvífica, porque a fé, ela avança e ela não retrocede. Eu fiz algumas coisas que eu estou fazendo há 40 anos, nunca mais eu voltei a fazer.
E por que isso? Pode acontecer o que for, eu não penso, na verdade, mais naquelas coisas. Eram coisas que eu poderia ter voltado. Então, o que acontece na nossa fé? Quero deixar bem claro para os irmãos de por que a preocupação de Paulo. Paulo está preocupado porque eles retrocedem. Um assunto que está fechado, fechou, acabou. Quando é que vocês me viram, por exemplo, um dia eu fazia uma celebração aqui de calça comprida, jeans, já me viram? Vocês lembram de algum dia eu ter subido aqui com a calça jeans ou de bermuda ou qualquer coisa? Você lembra? Esse assunto para mim está resolvido. Aqui de terno e gravata, nunca mais. Eu resolvi esse assunto, então eu não vou mais mexer. Por quê? Deus me deu a condição de estar resolvido. Então, o que você faz? Resolver. Eu não troco mais esse assunto. Espiritualmente, o que eu quero mostrar para os irmãos? Quando você não leva isso a sério, você começa a ter problemas. E eu vou mostrar para você como nascem os problemas por causa da pouca fé. A fé é algo que Deus tem que olhar e ver você mais brilhoso ou mais brilhante do que ouro. A Bíblia diz que nós somos mais importantes do que ouro, mas por quê? Você tem uma seriedade no assunto, você não muda mais. Aquilo que eu conquistei, eu nunca mais vou mudar. Só que tem que, quando a gente está na casa de Deus e a gente não obedece a respectiva palavra, a gente acha que pode fazer, se iludindo. Porque veja bem, irmãos, olha o que Deus fazia no mundo antigo. Vamos abrir em Deuteronômio 31, para você ver o que Deus fazia, para você entender quais eram as exigências de Deus e por que Deus fazia isso e você não quer fazer. Então vamos ver aqui rapidamente. Deuteronômio 31, e são uma das últimas recomendações daquele que teve maior intimidade com Deus, né? Moisés. 31, verso 26. Vamos ver o que ele fala para nos ajudar. Ele está fazendo uma fala de despedida, tá? Então ele diz aqui, 31, 26. Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Porque conheço a tua rebeldia e a tua dura cerviz, pois se vivendo eu ainda hoje convosco sois rebeldes contra o Senhor, quanto mais depois da minha morte. Então você veja bem, irmão, a rebeldia, ela está dentro dos ossos, da carne e do sangue. Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, o temor e uma fé salvífica, ela fica represada. Mas quando você, na verdade, não olha esse assunto com a devida responsabilidade e não consegue compreender, você continua de novo, com uma fé que não é salvífica. E aí você contrai uma série de assuntos que não deveria contrair. E você não entende que a fé básica, ela é imprescindível, ela é fundamental, a básica. O que eu posso fazer, pastor? Entenda bem, eu sei que vocês têm alguns assuntos que você quer desembaraçar esses assuntos. Se tem alguns assuntos que na verdade você não consegue desembaraçar, aí você fica pensando, eu poderia ter uma outra oportunidade. Irmãos, vamos fazer por esse entendimento. No mundo espiritual de Deus, quando você tem muita fé, você é bilionário. Quando você tem muita fé, você é bilionário. Glória a Deus. Mas quando você não tem fé, você fica num estado de pobreza. Por quê? Porque o que Deus quer colocar na minha vida e na tua vida é o seguinte: olha, irmã Flávia, nós aqui somos muito ricos. Nós temos ouro, temos prata, nós produzimos tudo. Nós produzimos vaca, boi, elefante, feras do campo, bactérias. Nós temos tudo, sais minerais, minério, temos tudo. Por que a gente passa por tanto problema? Porque se você tiver uma temperatura, considerando a fé, você vai enriquecer muito. Mas só que tem que a fé não é salvífica. A fé, uma vez resolvido esse assunto, você não mexe mais. Mas o que Deus fala aqui, através de Moisés, ele está dizendo, ó, porque conheço a tua rebeldia. O que ele quer dizer para aquele povo? Eu conheço vocês. Vocês não têm essa firmeza toda que deveriam ter. Olha, Deus está falando com o povo da época de Moisés. E nos dias de hoje, irmão, não é muito diferente, não é igual.
E por que eu digo isso? Esse assunto aqui ele tem uma exegese que é muito aplicado no dia de hoje. Então aquilo que se aplicou ali em Moisés é o que se aplica hoje. Irmão, você tem que entender o seguinte: Deus é bilionário, trilionário, eu não sei nem dizer o que ele é infinitamente poderoso, rico, é dono de tudo. Por que eu não recebo algumas coisas básicas? Está atrelado, irmãos, que Paulo está preocupado com os judeus. Olha, vocês não têm uma fé salvífica. Por quê? Vocês não têm entendimento. Então vamos voltar lá na palavra livre. Quando eu voltar para cá de novo. Olha o que Paulo fala. O capítulo 10 é o conteúdo inicial do contexto, tá? É o contexto inicial. Olha o que Paulo está dizendo. Para os judeus. 10, verso 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Então, veja bem, irmãos, nós estamos dentro de uma casa em que Deus está falando gloriosamente para a nossa vida. Mas às vezes a gente subtrai alguns devaneios espirituais e começa a criar um modus operandi. Irmã Eliette, eu acho que eu vou acordar mais cedo e vou começar a cantar louvores às 6 horas da manhã. Vou pegar minha Bíblia, vou ler e eu creio que Deus vai falar comigo. Irmãos, entendam bem. A moeda espiritual de Deus é a fé. Então, quando eu não acredito, eu não obedeço. Quando, na verdade, você não acredita em Deus, o que acontece, irmãos? Você respira de uma forma cruel, porque você não acredita. A fé é algo que ela tem que estar devidamente sedimentada. Eu entrei aqui e Deus me levou até aqui. O que eu tenho? Fui batizado nas águas. E agora? Tem batismo no Espírito Santo? Não. Está procurando por isso? Também não. Tem tido os dons de Deus? Também não. Então o que a fé faz? Com que você, na verdade, estacione ou retroceda. Porque você não avança, logo você vai andar para trás. O que a tua fé é? Ela é uma fé que não é salvífica. Deus, na verdade, não queria me punir, não queria me fazer sofrer, mas tem que colocar. Por quê? Ele ou ela só vão, se eu apertar um pouquinho. Eu queria que ela andasse muito, mas ela só anda um pouquinho. Por quê? Porque ela não tem essa fé. Ela acredita, então ela, na verdade, é levada pela misericórdia por Deus para poder corrigir. Então, o que você vê aqui? Paulo está numa angústia, ele está dizendo: olha, irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica é que Deus, a favor deles, são para que sejam salvos. Ou seja, quando você fala em salvação, irmão, você não está falando que você vai entrar no reino de Deus. A salvação começa hoje, dentro da tua vida, hoje. Aleluia! Deus está vendo que você está precisando de um assunto para resolver. Deus está vendo que você está precisando de uma ajuda financeira. Deus está vendo para você se você está precisando de outras coisas. Mas, e aí, pastor? Está precisando, não está? Mas a fé não é salvífica. A tua fé tem que ser uma fé que você entenda que você tem cruéis inimigos, como eu tenho também. Veja bem, eu tenho alguns inimigos que são cruéis para me bater. Mas o que eu preciso fazer? Não, Senhor, eu tenho uma fé que eu creio em Deus. Então, Senhor, eu sei que sou uma mulher, eu sou um homem irresponsável. Aí você conversa com Deus: quanto tempo você não faz jejum? Senhor, para te dizer mesmo, acho que eu fiz jejum uma vez esse ano. Então, o que você entende? Uma pessoa que compreende tudo que Deus usou as irmãs para falar, os irmãos, o irmão Leandro no louvor. Você está entendendo o que Deus está falando? Eu não quero o sofrimento de vocês, porém eu sou obrigado. Meu Deus! Eu sou obrigado a fazer vocês serem corrigidos. Eu sou obrigado. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus ama a pessoa. Mas o que ele diz lá, num contratempo da palavra? Sem fé é impossível agradar a Deus. Essa pregação ela visa a você sondar a si próprio, porque em muitas situações você fica perguntando assim, dentro do labirinto espiritual da sua mente: Deus, mas por que eu não avanço mais? Deus, mas por que eu não consigo
colocar essas coisas em ordem. Por quê, irmãos? Quando você tem uma fé salvífica, você entende, esse assunto está resolvido. Tá, esse também tá. Mas esse aqui, eu não sou firme. Mas qual é a razão desse assunto? Eu preciso resolver. Por quê? Eu preciso resolver. Eu não tenho duas vidas. Não é justo que a irmã Marcela faça um concerto, a irmã Rosângela fale veemente de seu lar. Não é justo que a irmã Kelly ore chorando e eu continue fazendo a mesma coisa errada. Não é justo que o pastor pregue, que o presbítero pregue, e você continua fazendo as mesmas coisas erradas. Olha, irmãos, eu subi aqui por Deus. As irmãs estão aqui por Deus e trouxeram a palavra. Agora você acha, irmãos, que Deus me trouxe aqui para fazer papel de bobo? Me trouxe aqui para fazer o quê? Papel de quê? Vou te ocupar lá com aquilo que não é nada? Então, o que faz com que você, na verdade, tenha alguns problemas? Paulo está acostado aqui nessa palavra. Paulo usou Deuteronômio e usou Isaías 65 para dizer, olha, eles são realmente cruéis. Mas o que isso incide sobre nós? Irmão, se você não tiver fé, você tem uma luta desnecessária que você não precisaria ter. Meu Deus, aleluia. Deus é um Deus que quando você é levado a Ele começa a movimentar o mundo para você, ele fala, esse é meu mundo. Eu sou, na verdade, Senhor de tudo e de todos. Quantas vezes eu dobro os joelhos, eu tenho 4, 5 visões assim, uma atrás da outra. E aí ele me mostra uma coisa, olha. Então aquilo para mim faz parte de mim, por quê? Porque com toda sinceridade, eu preciso aumentar a minha fé, porque na verdade, se eu não acreditar naquele mundo espiritual dele, eu vou errar. E quantas vezes eu mesmo sem querer errar, eu ainda erro. Mas agora, você tem uma vida em que você retrocede, ou seja, você vai agora, hoje estou ouvindo aqui a palhinha, agora eu vou pecar. Meu Deus. E agora? Agora eu vou para a igreja. O que Deus está querendo falar é o seguinte: a incidência do pecado na minha vida, na vida de qualquer irmão, denota que a minha fé não é firme. Porque algumas coisas, quando você vai para a palavra de Deus, você começa a achar até assim, pastor, eu estou achando que é um exagero. Irmão, veja bem, Moisés está falando sobre os últimos dias aqui em outro texto que eu vou ler, para você compreender por que Moisés tinha aquela alegria com Deus. Irmãos, Deus é uma pessoa que quando você fica amiga dele, você tem que entender o seguinte: você não respira mais o mesmo ar. O que é, pastor? Você não respira mais o mesmo ar. Quando você respira, ele compartilha com você a leveza dele. Eu já experimentei isso por 2 ou 3 vezes. Já fiquei dias, um mês, respirando um ar que não era o ar que respirava dentro da minha casa. Eu respirava outro ar. Eu era muito mais leve. Onde eu chegava, se alguém me pedisse para fazer alguma coisa, eu fazia com uma leveza, sem ter pressa, sem ter nada, porque estou nos braços de Deus. Isso quando você tem uma fé salvífica, Deus me empurra para qualquer lugar para orar por horas. Eu não estou nem aí preocupado se a pessoa está achando que é demais, se não é. Só que você nunca vai experimentar talvez o que eu experimentei, e eu declaro isso perante o tribunal de Deus, onde eu vou ser julgado. Eu já experimentei respirar um tipo de ar, outro tipo e outro tipo. Mas por que isso acontece? Irmãos, é a fé. É a fé. Entendeu? Quando você sente a presença de Deus, que você tem aquela intimidade e crê no mundo deles, eles conseguem dizer assim: Marcela, eu sei que você acredita. Mas quando você acredita pouco, ele fala assim: Marcela, eu sei que você acredita, mas não é tudo. Então ele tem uma medição espiritual, que eles têm alegria por você, porque ainda que você viva aqui, mas você faz parte de lá. Porque as suas atitudes, elas fazem com que você defenda o reino de Deus. Então você tem fé. A tua fé é uma fé salvífica. Por quê? Essa mulher só vive em oração, graças a Deus. Aleluia. Essa mulher sabe que a vida dela vai ser muito mais rica, muito mais nobre, muito mais desembaraçada, se ela consolidar a fé naquele mundo. Só que tem que, quando você não tem a fé, você fala assim: eu fiz a oração, dei meu dízimo, dei meu junto, oferta, e aí? Agora estou vivendo o que eu quero. O que eu quero mostrar para você, dentro dessa palavra, é que o próprio Paulo está apoiado em Moisés e apoiado num profeta chamado Isaías. Essa palavra aqui é para você entender o seguinte, olha. Vamos abrir novamente em Deuteronômio, por favor, em nome de Jesus. O meu objetivo, irmãos, veja bem,
é que quando nós estamos na casa de Deus, eu sei notoriamente quando a velocidade de uma mulher e de um homem não é uma velocidade bíblica na fé, eu sei que está toda hora congestionado. Eu não acho, eu tenho certeza. E queria resolver isso, mas por que não resolve? Por causa da fé que é pouca. É como se você quisesse comprar uma casa. Dá para comprar esse dinheiro? Não dá para comprar não. Por quê? É pouco. Quando você não tem fé, você fica pobre. E aí você não consegue mais, naquele momento, incomodar a Deus. Por quê? Porque estou te dando o caminho todo, estou te dando Moisés, estou te dando Isaías, estou te dando Cristo, estou te dando as orações, estou te dando os caminhos dos dons. E você? Senhor, eu não tenho força. Então eu não acredito. Vamos ler aqui a palavra de Deus? Vamos ler aqui Deuteronômio 32. Esse homem entende muito de Deus, hein? Observa ele que ele entende muito de Deus. 32, 17. Olha o que ele fala. Ele entende mais. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. A deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Olvidaste a rocha que te gerou e que te esqueceste do Deus que te deu o ser. Só tem. Então você esquece o seguinte, olha, quem pode entender mais de Deus do que o Criador Deus? Só Ele. Mas Moisés está articulado, ele é compartilhado com Deus em temor e pela fé. Moisés ouviu a voz de Deus, Moisés viu, na verdade, as nuvens e viu o fogo. Moisés viu coisas maiores de Deus. A gente sabe, ele está no nosso meio, ele está aqui. Mas quando você não acredita nisso, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se ouviu, acreditou que a nuvem, ela baixava e protegia eles. Estavam com frio, Deus veio e colocou uma tocha de fogo. Estavam com fome, Ele trouxe, na verdade, os pães, né? O pão espiritual para eles. Entenda bem, irmãos. Nós temos na casa de Deus, temos alguns assuntos que eles não são resolvidos. Irmãos, a fé, ela é algo em que Jesus está trabalhando a noite toda, está orando. Quando ele chega de manhã, ele sai para pregar. Não tem um dia que ele volte de mão vazia, a não ser o dia que, na verdade, Deus aqui aprova Deus não operar, como foi o caso em Nazaré. Eu quero trazer para você, porque às vezes você pensa assim, olha, irmão Leandro, já deu tudo que tinha que dar, agora é a gente esperar mesmo, porque Deus não quer fazer, Deus não quer abençoar, Deus não quer curar, Deus não quer desenrolar, não quer desembaraçar, então Deus não vai fazer nada. Irmãos, entendam bem, a palavra de Deus aqui está bem clara, que Moisés, há milênios, já entendia que eles tinham uma desobediência tão grande, ofereciam sacrifício aos demônios. O que fica claro, irmãos? Eu me esforço para obedecer a Deus. Eu me esforço. Quando eu me esforço, Deus está falando, olha, tem coisa que não é para você se esforçar. É coisa para você obedecer. Então, na fé, você vê bem claro que Paulo está detectando aqui, colocou de uma forma bem clara. Olha, a fé vem pelo ouvir o que? A palavra de Deus. Mas eu vou ouvir a fé, a palavra de Deus vai entrar para um ouvido e sair para o outro. Paulo está querendo dizer, então você não ouviu nada, porque você não guardou nada. Então na casa de Deus, às vezes um homem, uma mulher, faz um pedido a Deus, e a pessoa fala assim, pastor, está demorando esse pedido, né? Irmãos, o que a gente tem que fazer? Quando você não tem uma fé salvífica, você tem que reconhecer e dizer, Deus, eu não acredito muito nesses temas que foram pregados acerca, por exemplo, de Moisés. Moisés é um homem que articula uma ligação com Deus muito profunda. Ele está querendo nos ensinar aqui, porque as mesmas palavras que Moisés falou, Paulo, passado milênios, Paulo vai replicar as palavras. Então o texto que Paulo usou aqui, para calçar essa escritura sagrada aqui, foi exatamente aquilo que Moisés falou. Paulo fez o quê? Vou acompanhar Moisés. Então aqui no verso 19, Paulo diz assim, pergunto mais, primeiro aqui, verso 18,
Mas pergunto, Paulo está falando assim, mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Aí ele vai falar de novo, pergunto, mas porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Então, veja bem, irmãos, quando você tem alguma coisa que está desestabilizada, começa a entender o seguinte: os seus assuntos não são para levar 200 ou 300 anos, porque Deus é um Deus misericordioso. Mas só que tem que você comete algumas coisas que você retrocede. Então, às vezes, Deus está na vez para te ajudar e te abençoar. Agora vai, porque ela tomou uma posição e não voltou em nada. Ele tomou uma posição e ele é firme. Por quê? O rapaz é firme. Uma vez que ali Deus colocou a posição dele, nunca mais ele voltou atrás. Então, o que isso faz? Quando você tem uma pessoa que você vê falando numa palestra, uma pessoa eloquente, uma pessoa que tem ideias boas, uma pessoa bem simples, você fica admirado assim. Me chamou a atenção essa pessoa. Deus, quando nós estamos numa fé salvífica, o que Deus está querendo nos mostrar? Para você não retroceder, para você ter uma fé estabilizada. Deus está querendo dizer assim, é nosso. É nosso, é nossa mulher também, é nossa. Então Deus garante tudo para aquela mulher e para aquele homem. Por quê? Não falta um culto. Ele tem convicção, ela também tem. Ela não chega atrasada, ela não falta, ela é perfeita no sentido daquilo que ela já entendeu pela fé. Então a fé daquela mulher, daquela jovem, é uma fé perfeita. Então o que acontece? A fé, ela começa a desencadear coisas que você não vai precisar nem usar o teu braço. Para quem que é? Para a irmã tal? Pode mandar mano. É para o irmão? É, aquele irmão tem um hábito muito glorioso de ser uma pessoa que tem fé e ele não volta. Porque, por exemplo, quando é que você vê Paulo voltando, irmãos? Paulo, uma vez que se converteu, acabou. Paulo agora não voltou. E a gente fica perguntando assim uma coisa: Deus, por que eu ainda? Deus, por que eu ainda? Você volta toda hora. Eu quero mostrar para os irmãos, dizer para os irmãos que eu não tenho prazer, na verdade, de ferir um irmão. Mas eu quero ajudar, porque às vezes você vai fazer uma coisa o resto da vida esperando Deus, um Deus que nunca vai chegar. Meu Deus! Mas por que nunca vai chegar, pastor? Irmãos, o que é mais fácil? Você entrar numa fé poderosa, porque às vezes eu falo para você fazer alguns esforços. Na tua cabeça está assim, irmão José, para mim já deu, já fiz. Aí Deus fala, então fica aí. Porque se Deus não tivesse referência, mas Deus tem referência de Moisés, tem referência de Paulo. Você acha que Paulo está ganhando aqui o que? 20, 30 mil reais para falar isso? Não. Eu também não estou ganhando, mas uma coisa eu tenho certeza. Eu ganho muito mais com a consideração de Deus, e ser conhecido de Deus, porque eu já provei várias coisas que o mundo dele é muito, 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 muito maior e mais sólido do que isso. Eu já falei para vocês que esse mundo aqui, falo perante Deus e perante vocês todos, não serve para ser o esgoto deles. Não serve. Pastor, não serve. A glória que eles têm, a sublimidade, a majestade, quando você entra no mundo deles, tudo é diferente. As cores, o vento, a atmosfera, quando você olha, é tudo tão difícil de articular das vezes que Deus me arrebatou, que eu falo assim, eu nunca vi isso. Quando você olha para cá, já muda, é tudo diferente, não é esse mundo, não tem nada a ver com esse mundo. Mas aí precisa ter o quê? Tem que ter fé. Porque quando você não acredita, Deus sabe, olha, vamos olhar, Lucas acredita ou não acredita? Se o senhor perguntar, acredita, mas não acredita 100%. E Deus vai, encosta os sensores dele e fala, não, sabe por que você precisa entender que Deus sabe que eu acredito em você? Porque veja bem, irmãos, a fé é você crer no mundo deles. Então quando você crê no mundo deles, eles veem que você tem um cacife espiritual no bolso, aí você pode comprar muita coisa. Por quê? Porque várias vezes eu estou orando uma pessoa, irmãos, eu não tenho nenhum temor de que se levante o maior demônio do mundo
para orar, porque eles me garantiram, me otorgaram. Por que me otorgaram? Porque das revelações, das visões, das orações, dos jejuns. Irmãos, eu fiz tanto jejum na minha vida, você não tem ideia. Eu jejuava até 3 horas da tarde por 6 meses, 4 meses, toda hora, 4, 5 dias direto. Mas por que eu fiz isso? Eu preciso comprar eles, no sentido, a Bíblia diz, vinde e comprar sem dinheiro. Como é que eu vou comprar? Deus, eu acredito. Se você é mulher, ou se você é homem, você tem que entender o seguinte, qual é o entrave? Aqui na terra, se você não tem dinheiro, você não compra as coisas. Lá, ele diz, nenhum homem pode receber coisa alguma se os altos céus não lhe for dado. O que Paulo está fazendo aqui é fazer eles entenderem, olha, lá tem ordem. Qual é a ordem? Você tem primeiramente acreditar em Cristo. Glórias a Deus, aleluia. Mas por quê? Se você não acreditar em Cristo, você não consegue andar, porque a moeda deles é a fé. A moeda é você fazer com que você tenha fé. Jesus não diz, se você tiver fé, como no tamanho de um grão de mostarda, porque a fé é um negócio que você precisa ter materialização espiritual. Não é uma coisa que você vem para a igreja, vamos ouvir o irmão, tá? Aí você está assim. Dá glória a Deus. Você não acredita naquilo. Meu Deus. Nem você acredita, você quer que eu acredite? Nem você acredita. Aleluia! Você não acredita. Por você não acreditar, a fé, ela é algo que você começa a buscar e entender. Hoje eu estou rico, mas fala por quê? Eu estou com fé, eu estou acreditando muito em Cristo. Então, se você na verdade está procurando um ponto de apoio, na verdade, para você poder entender, você tem a opção de ouvir, seguir, obedecer, rejeitar, ou até mesmo duvidar. Essa é a opção que você tem. Agora, se você, na verdade, entende que o próprio Paulo usou a palavra de Deus falada por Moisés, Paulo foi em Isaías 65:2, também usou. Então, quer dizer, Deus tem um problema muito crônico com incredulidade, com falta de fé. Porque uma coisa é você acreditar e fazer a vontade de Deus. Porque, por exemplo, nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Aí tem alguns assuntos aí difíceis de desembaraçar, irmãos. Mas, pastor, o que eu tenho que fazer? Irmãos, entenda bem. Existia um tempo na minha vida que eu não acreditava em oração. Não é que eu não acreditava, eu não simpatizava. Eu orava, mas eu não entendia porque eu tinha que orar. Hoje, se você falar comigo, pastor, vamos orar quando tem um problema, e você realmente tiver uma fé salvífica, um problema que você tenha, pastor, a gente consegue orar de meia-noite até as 6? Bom, eu tenho fé para orar, eu sei que o reino do movimento. Você tem? Então vamos fazer. Só que ninguém te chama para você fazer isso. Por quê? Porque a pessoa está pensando que ela tem um, digamos, repertório para orar 20 minutos. Irmãos, eu tenho um repertório da parte de Deus para orar até amanhã de manhã. Glórias a Deus. O que eu quero mostrar para os irmãos? Mas por que o senhor acha que é necessário? Irmão, o mundo deles é sempre acima. Quando Cristo fez a obra, Cristo era o Filho de Deus, ele ia orar pela madrugada. Por que ele ia? Porque as exigências dele são grandes no que diz respeito a ele resolver a vida do José assim, ó, pô, resolvido. Mas ele tem que pagar o preço, porque ele tem que ter dinheiro espiritual. Se José não tiver dinheiro espiritual você não consegue comprar. Deus abençoa, Deus dá, Deus ajuda, mas às vezes você tem que entender o seguinte: Deus olha para você, Paulo fala sobre isso, tem que ter depósito. Qual é o depósito que o irmão tem? Não tem depósito nenhum, então não pode comprar. Irmão. Por que precisa de depósito? Porque senão você aparece como um rebelde. Por quê? Você só tem um pouquinho de dinheiro, mesmo que você querendo comprar um carro de 100 mil, quando você tem 10 mil. Se você comprar, não. Por quê? Só tem 10 mil. Espiritualmente, Deus quer dizer o seguinte: quando você tem fé, você está ficando cada vez mais rico. Mas uma pessoa que tem fé, irmãos, ela começa a trabalhar esperando em Deus. Porque, por exemplo, eu precisava trabalhar e fazer muitas coisas no início dessa obra. E eu lembro que várias vezes o início da obra era R$5, R$4,50 de oferta. Dízimo então era 50, 100 reais. Eu não olhei para isso. Para onde eu olhei, ele é muito mais rico. Eu não sei quanto tempo ele vai me afligir. Eu não sei quanto tempo vai ser difícil para pagar esse aluguel. Porque nem até o aluguel quem pagava não éramos nós. Mas eu vou conseguir. O que eu quero mostrar para você é que
Porque às vezes você fica desanimada ou desanimado, e realmente quando a gente está sem dinheiro, quer pagar uma conta ou outra, a gente fica desanimado. Quando você está sem fé, é a mesma coisa, irmãos. Por quê? Porque você está sem fé. Ah, pastor, eu não acredito. Eu já ouvi a história de Paulo, Pedro, João, não tem essa fé, eu não tenho essa fé. Mas veja bem, eu estou chamando você para você entender onde está o problema. O problema está que a fé, ela é imprescindível. Os frutos do Espírito, Deus vai dando, vai abençoando, Deus vai fazendo as outras obras complementarem, até o irmão ou a irmã ficar rico. Porque, por exemplo, pastor, eu não tenho muita coragem. Amém, irmão, nem todo mundo tem coragem. Porque às vezes você tem coragem para vir para a igreja, mas quando alguém fala para você, pega a Bíblia na mão, vamos para fora lá na praça para pregar o Evangelho. E pastor, acho que eu não estou preparado. Também acho que eu não estou preparado. Por que você não vai num assunto como esse? Porque se você tiver fé, a primeira pessoa chama você e fala, vamos para onde? Eu consegui ir lá com o diretor do presídio, vou pregar lá dentro para os presos. E daí? 600 homens, vamos pregar? Quando você tem fé, você fala assim, agora, porque está bem, estou bem, estou orando, estou jejuando, e eu sou conhecido de Deus. Você é conhecido? Eu sou conhecido, você também é? Não, Deus me conhece também, então tá. Mas aí é outra vida, eu não acho que Deus me conhece, eu tenho certeza. Eu não estou achando Deus, não, eu sou conhecido de Deus. Por que eu sou conhecido? Porque as obras espirituais, irmãos, elas atestam que Deus te conhece. Porque quando eu olho para Deus, eu não falo, Deus, eu não tenho gasolina, irmãos, eu não tenho, mas Deus vai dar um jeito. Vamos orar, vamos orar. E tudo vai para o lugar. Então na sua vida, alguma coisa não está indo para o lugar, não é porque Deus agora quer te fazer sofrer, sabe, irmã? Não é isso, é porque você precisa comprar com eles. Vinde comprar, você não tem fé. O que acontece? Você escolheu o teu Deus da preguiça, então fica com ele. Você escolheu, porque a Bíblia não diz que o preguiçoso vai se ter com a formiga, é o que diz em Provérbios. Então a pessoa quer ficar em casa, o que você vai fazer? Quero ficar aqui. O que você quer fazer? Não quer fazer nada, deixa à vontade. A pessoa vai com a preguiça, e a pessoa, na verdade, não tem esse direito, no sentido direto. Por quê? O próprio Paulo está dizendo para eles aqui, olha, eu ouvi as queixas de Moisés, eu ouvi as queixas de Isaías, e no final, olha o que Deus fala aqui, no verso 21, 10, 21. Quanto a Israel, porém, diz, Paulo está dizendo que Deus está falando de Israel, todo dia estendia as mãos a um povo rebelde e contradizente. Sabe o que é contradizente? Irmão, hoje está tudo bem, está tudo certo? Tudo certo. Aí, passa mais um tempo, e aí? Não, agora não está dando não, por quê? Porque isso. Irmãos, a hora que você entender que você tem que colocar Deus, se você estiver por baixo, você vai, se estiver por cima, você vai. Porque a verdade é o seguinte, eu trabalho para Deus, então se os irmãos estão bem, estão os caras feios, não, é claro que eu tenho que trabalhar para Deus, eu tenho que fazer o quê? Articular a verdade de Deus. A verdade é o seguinte, qual é o problema maior que tem dentro do corpo espiritual? A falta de fé. A pessoa não acredita nisso. Que, por exemplo, Deus me batizou com o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo de Deus está me usando aqui. Calai Jeová secou babaço, ele que andou batendo. Ergue manto de calavaço de pantaré e assai. O badá, piantou, geg, galhossam, ele que antou, biadou badai. Ache, que antova, ai que com babá, telambacé, biadá, biadai. O Espírito diz: eu posso resolver tudo. Posso fazer tudo. Posso comprar tudo. Galai, de canta, lavassuri, que é de cai. Ai, me cai. Ergue manto de galavacho, ouve ele que antubiadai. Canta, lavassuri, ergue ele cantubadai. Chobiai, me liquiadou você. Andele piatou para baixo, de canta, lavabalou. Ergue santai. Eis aí a minha palavra para vós. Estou no meio de vós, uso meu servo, decandai, criadai, para vos falar acerca dos meus mistérios e da minha glória. Porquanto vós que estáis ouvindo a minha palavra, decantava lá e dizendo não me cai, não duvidais, pois, do meu filho, que vos ajuda, decantava lá, abre caminhos, portas e janelas. Sou o Senhor que falo no meio de vós e uso meu eleito para fazer aquilo que apraz ao reino. Estas são as minhas palavras para vós, e a minha graça, a minha paz vos basta. Você tem fé. Se você não tiver fé, você não vai a lugar nenhum. Eu estou
esperando. Não estou esperando. Mas se eu estou preparado pelo Espírito, eu tenho que ser usado. Você não pode sair daqui e achar, olha, irmão Eduardo, é mais um culto. Não. Ele falou de início ao fim. A irmã Marcela foi usada, a irmã Rosângela, a irmã Kelly, nosso amado irmão que louvou, encheu do Espírito. Aí você entra. Qual é o erro, pastor? É porque a fé é pouca. Não acredita nele. Você acha que alguém tem a possibilidade de pensar tão rápido, se não for Deus para entrar no céu? Só ele, pô. Então isso para mim é uma coisa que eu quero passar para os irmãos. Vão morrer amanhã. Mas o irmão Eduardo, o irmão Leandro, o irmão Lucas, as crianças, o irmão Osmar, tem que entender, isso aqui não é uma brincadeira. Eu não sou muito velho para brincar. A fé é que é o problema. Por quê? Porque você não obedece. Irmão, vem assim. Vou tentar vir. Irmãos, a fé vai ser pequena. Se Deus me mandar vir o resto da vida, terno e gravata, almoçar, Senhor, vamos o quê? Todo dia eu vou estar de terno e gravata. Todo dia. Não é uma vez ou outra, né? Ele não pediu isso. Então eu vou vir. Então, quando você estiver dormindo hoje à noite, pensando lá na sua cama, queria uma bênção. Queria uma bênção diferente. Ninguém sabe o que eu quero. Onde é o problema? O problema é que eu não tenho fé. E se eu não tenho fé, eu não consigo comprar nada com eles. Isso é determinado. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então quando você vai para a sua casa hoje, não fica pensando, o problema é isso, o problema é que eu não tenho dinheiro. O problema é que você precisa aumentar a sua fé. Quando você tem alguma coisa na vitrine, você quer comprar caro, qual o problema que tem? Não tenho dinheiro. Você não compra. No céu, eles são altamente exigentes. Deus quer que você saia daqui dizendo assim, eu não tenho problema nenhum. Qual é o meu problema? Hoje eu comecei a ver que eu não tenho fé. Por quê? Eu sou muito oscilante. Uma hora eu fecho com Deus, outra hora não. Se Deus mandar eu fazer isso e eu fizesse tudo, claro que é melhor. Irmãos, faz uma vida de uma mulher de Deus, uma vida, sabe, um homem de Deus. Por que eu estou falando isso para você? Eu cansei de apanhar. Você está falando com uma pessoa que apanhou muito. Eu apanhei muito. E por que eu entendo hoje perfeitamente a graça e a glória de Deus? Tem que ter fé. Por quê? A moeda deles é a fé. Tem fé aqui? Senhor, eu tenho fé. Eu tenho um pouco de depósito, Deus. O Senhor sabe que eu tenho um pouco, mas eu não vou afrontar Deus. Eu preciso de mais, eu quero ficar rico. Por isso que eu digo para vocês: aumenta teu patrimônio espiritual. Não tem batismo do Espírito Santo, não tem visão, não tem revelação, não tem profecia, não tem interpretação, não tem nada. Então o que eu preciso? Mas Deus não falou que tinha que ter tudo? Tinha, e você não tem? Então você está pobre. Eu me sinto pobre, mas pobre perante o poder, a glória que Ele usou esses profetas. Eu me sinto tão pobre, você não quer imaginar. Então você tem que entender, eu não vou com essa displicência. Vai para o céu, tem batismo com o Espírito Santo? Não. Tem algum dom espiritual? Também não. Tem visão, revelação, visão, foi arrebatado? Também não. Já criou algum inferno? Já expulsou algum demônio? Também não. Um currículo negativo, irmãos. Pensa nisso tudo. Vai para a sua casa e entenda. Qual o problema, irmã Flávia? O problema não está com Deus, o problema está com gente. Pensa nisso, porque às vezes você fica sofrendo na sua, sabe, seu silêncio, pensando sozinha, está pensando que Deus não está vendo. Ela está querendo um esposo, está querendo, sei lá, um senhor de idade para morar com ela, está querendo uma esposa, mas aí, não chega não, por quê? Vai fazer o outro sofrer, porque ela não tem fé. Quando tiver o primeiro problema, ela bota o homem para fora de casa, ou é ele bota ela. Não tem fé, irmão. A primeira coisa que você pensa quando você não tem fé, uma pessoa sai da igreja. Irmão, sabe quando eu vou ter que sair daqui? Quando Deus falar, vou apresentar o anjo na tua casa, você vai poder sair. Mas se você não ver o anjo, eu não vou sair porque eu sei que vou sofrer muito mais. Mas se Deus falou, chegou a hora, acabou, agora vai entrar outro irmão. Irmão, eu vou dizer assim, Senhor, agora eu vou sair com convicção, na revelação, na visão, lá eu saio. Eu quero que vocês não sofram os problemas que vocês passam, porque eu sinto que é muito pouca fé. Não é só, é ajoelhar, entendeu? Senhor, faz descer aquele monte de glória que o Senhor fez a Moisés, e que o Senhor fala, o pastor fala. Vai descer tudo, o monte de Deus vai fazer assim na vida da Marcela. Vem! O mundo é esse. A Marcela, fidelidade.
Não volta para trás. Kelly, irmã, não volta. Irmã Roseli chegou até aqui, tudo bem. Não volta para trás. Porque se voltar, irmão, é uma fé que não agrada a Deus. Vamos louvar e engrandecer.